O relógio da torre do Castelo de Windsor bateu 14 horas e 55 minutos do dia 14 de maio de 2026. Para o mundo, esse evento representou o ápice do estoicismo britânico, uma ocasião memorável que comemorava o legado duradouro da falecida rainha Elizabeth II, sucedido por sua filha, a princesa Anne. Contudo, sob as antigas pedras e a bandeira real tremulando, uma decapitação de poder, fria, calculista e implacável, estava em curso. Faltavam apenas 5 minutos para a abertura das portas do George Street Hall, mas a atmosfera por trás dos cordões de segurança havia mudado da precisão cerimonial para um medo palpável. Durante meses, a dinastia Windsor havia sido uma casa nas sombras, alimentada pelo vácuo deixado pelo intenso tratamento contra o câncer do rei Charles III. Desde abril, a ausência pública do rei permitiu uma expansão sutil e gradual do círculo social e administrativo da rainha Camila. Mas, naquela quinta-feira à noite, essa expansão literalmente e figurativamente bateu de frente com um obstáculo. Esse obstáculo tinha um nome: Tenente-Coronel Johnny Thompson, conhecido pelo público como o chefe dos escudeiros. Um homem de aparência impecável, que outrora servira lealmente ao rei, Thompson apareceu no posto de segurança interno trajando vestimentas típicas das terras altas. A visão de seu kilt e sporran geralmente sinalizava a tradição, mas hoje sua presença carregava o peso de um comandante tático. Em sua mão enluvada, ele segurava um registro de hóspedes revisado. Não era a elegante lista dourada preparada pelo gabinete da rainha. Era um documento de trabalho, marcado com pinceladas agressivas de tinta vermelha. A linha vermelha havia sido traçada. À medida que a primeira leva de convidados da alta sociedade e doadores corporativos se aproximava do santuário interior, a natureza cirúrgica da operação tornou-se óbvia. Membros do círculo social privado da rainha Camila, que estavam cada vez mais usurpando o trono dos privilégios reais, foram detidos. Não se tratava apenas de socialites. Eles formavam o núcleo de uma crescente corte paralela ligada ao filho de Camila, Tom Parker Bowles. Corriam rumores há tempos no palácio de que a facção de Parker Bowles estava usando a influência da família real para garantir contratos de consultoria lucrativos, assentos em conselhos de instituições de caridade e prestígio internacional, transformando, na prática, o poder brando da monarquia em uma mercadoria privada. A cena no posto de controle foi de humilhação silenciosa, quando o proeminente doador bilionário, intimamente ligado a Tom Parker Bowles, apresentou seus documentos. O scanner eletrônico acendeu a luz vermelha. Johnny Thompson nem sequer pestanejou. Deu um passo à frente, sua postura refletindo a disciplina rigorosa do regimento real escocês. Não se desculpou educadamente pela falha técnica. Em vez disso, ele olhou o convidado nos olhos e fez sinal para que a segurança o escoltasse de volta ao pátio externo. O confronto culminou quando um dos principais assessores de Camila correu até o portão, exigindo saber por que os convidados pessoais da rainha estavam sendo barrados como se fossem intrusos comuns. A voz do assessor, embora baixa, era cortante, carregada da indignação de uma família que acreditava que ela detinha as rédeas do poder. A resposta de Johnny Thompson foi um exemplo magistral de frieza institucional. Ele não olhou para a ala da rainha no palácio. Em vez disso, mudou de posição, ficando ligeiramente à frente da silhueta visível no corredor atrás dele. O perfil do príncipe William, príncipe de Gales, estou agindo sob ordens diretas do herdeiro do trono e patrona deste evento, a princesa real, declarou Thompson, com sua voz como veredito final. A lista de convidados da rainha foi revisada para verificar a conformidade com as normas institucionais. As preferências de Sua Majestade não se enquadram nas normas de segurança e protocolo estabelecidas para a sessão de hoje. Por favor, retire-se imediatamente. A expressão "fora do âmbito" foi o golpe final na influência que Camila levara anos para construir. Foi uma demonstração de autoridade discreta, sussurrada entre aqueles familiarizados com os assuntos da realeza, mas nunca vista em público dessa forma. Guilherme não desempenhava mais o papel de filho obediente à espera na fila. Ele agia como o executor de fato da coroa. O processo de remoção foi tão impessoal quanto brutal. Aqueles cujos nomes estavam riscados em vermelho não tinham permissão para permanecer. Não havia salas de espera nem cantos tranquilos para telefonemas. Os seguranças, instruídos diretamente pelo Palácio de Kensington e não pelo Estado-Maior do Rei, deslocavam-se em pares sincronizados, direcionando os convidados rejeitados para uma frota de veículos pretos discretos que aguardavam nas sombras da ala inferior.
sem gritos, sem cenas para os paparazzi registrarem, apenas uma extração rápida e precisa do círculo de Camila do coração de Windsor. Da janela alta na entrada do Palácio Soberano, o príncipe William observava o pátio esvaziar-se. Ao seu lado estava a princesa Anne, a personificação da velha guarda. A aliança entre eles era agora inabalável. Enquanto o rei Carlos III, exausto por uma batalha mortal contra a doença, ainda se encontrava em um frágil estado de convalescença, seu filho e sua irmã formaram um implacável movimento de cerco. Guilherme passou semanas em abril e maio observando a crescente influência de Parker Bowles. Ele viu os associados de Tom começarem a ocupar a periferia das funções reais, pressentindo um enfraquecimento do controle do rei. Guilherme, um homem moldado por uma visão estratégica de longo prazo para uma monarquia simplificada e disciplinada, decidiu que Windsor seria o lugar onde a linha seria traçada. Usando Johnny Thompson, o braço direito do rei, seu cantefi, Guilherme enviou uma onda de choque psicológica por todo o palácio. Isso sinalizou que os patronos mais leais do rei entendiam onde residia o futuro da instituição. A notícia para Camila foi devastadora. Seu mandato como principal autoridade do rei não teria impacto algum sobre a coroa. Às 15 horas, o expurgo de Thanlock havia terminado. Os corredores estavam vazios, livres de oportunistas e carreiristas da nova corte da rainha. Apenas aqueles fiéis aos padrões de dever elisabetanos permaneceram. O silêncio que se seguiu à mudança foi inquietante. Era o silêncio de um campo de batalha após o primeiro golpe decisivo. O príncipe de Gales não só alterou a lista de convidados, como em 5 minutos, com precisão cirúrgica, remodelou a dinâmica de poder da monarquia britânica. O círculo íntimo de Camila estava em choque. Os interesses comerciais do seu filho ficaram em segundo plano, e a velha guarda recuperou as chaves do castelo. A precisão cirúrgica das remoções dos Windsor não foi apenas um ato de rivalidade familiar mesquinha. Foi um ataque calculado a uma sofisticada rede de influência que o príncipe William e a princesa Alice Lepin consideravam uma ameaça à integridade institucional da monarquia. À medida que os convidados rejeitados eram conduzidos para as sombras dos aposentos inferiores, a verdadeira dimensão da facção Parker Bowles começou a emergir. Durante os meses de doença do rei Carlos III, esse grupo expandiu discretamente sua influência, passando das margens da sociedade para o próprio centro das operações da realeza. No centro dessa rede estava Tom Parker Bowles, filho da rainha, cuja presença nos círculos reais tornou-se cada vez mais visível. Embora Tom não detivesse nenhum título oficial ou cargo constitucional, seus associados começaram a preencher as listas de convidados em eventos importantes, ostensivamente como amigos da rainha, mas atuando como uma ponte entre a monarquia e certos interesses corporativos globais. Entre eles estavam magnatas de marcas de luxo, investidores de capital de risco e consultores de mídia que viam a proximidade com a coroa como a ferramenta de marketing definitiva. O príncipe William estava, segundo relatos, cada vez mais preocupado com notícias de que esse círculo estava usando sua influência real para garantir contratos de consultoria privada e prestígio internacional, lucrando, na prática, com o capital simbólico da Casa de Windsor. A lista, descrita pelo tenente-coronel Johnny Thompson como uma relação da nova elite, parecia mesmo uma lista. Entre eles estavam incorporadores imobiliários, que buscavam apoio real para projetos internacionais, e especialistas em relações públicas que discretamente aconselhavam a rainha sobre como transformar sua imagem pública, independentemente de seus cargos reais. Para William, isso representava a forma mais perigosa de decadência institucional, obscurecendo as fronteiras entre o dever público e o lucro privado. Ele via na facção Parker Bowles ecos do passado que quase derrubou a monarquia, uma corte repleta de favoritismos e oportunistas que priorizavam suas próprias posições em detrimento da estabilidade do trono. A designação específica de Johnny Thompson como executor dessa purga foi uma jogada de mestre tática. Ao colocar Thompson no portão, Guilherme usou o símbolo de lealdade mais reconhecível do rei para transmitir uma mensagem de controle total. O papel de Thompson não era meramente verificar documentos de identidade, mas sim impor publicamente o status social. O processo se desenrolava com uma eficiência aterradora. Assim que um visitante era identificado, Thompson se aproximava, com a mão perto do cabo de sua adaga cerimonial, e dava uma ordem seca e inegociável.
Os rejeitados eram proibidos de discutir ou pedir ajuda. Eram encaminhados para uma segunda área, onde seus passes eram confiscados e desativados imediatamente. Isto foi um confinamento de alta segurança, não uma festa no Jardim da Realeza. A mensagem para a facção de Parker Bowles foi clara: o vosso acesso é um privilégio, não um direito. E esse privilégio foi revogado pelo futuro da monarquia. O impacto psicológico no cargo da Rainha Camila foi devastador. Ela passou anos construindo uma camada protetora de lealistas ao seu redor e ao redor do rei, acreditando que sua posição como rainha cônsul lhe dava o poder de moldar a estrutura social da corte. A manobra de Guilherme provou que seu poder era ilusório e existia apenas enquanto o herdeiro do trono permitisse. A tensão entre os funcionários administrativos do palácio estava alta. Aqueles que haviam passado semanas coordenando com o gabinete de Camila foram repentinamente forçados a escolher entre a rainha atual e o futuro rei. Sob o olhar atento de Thompson e a supervisão discreta da princesa Anne, a escolha foi feita por eles. Os funcionários se moviam com uma energia frenética e contida, aterrorizados com a possibilidade de qualquer sinal de hesitação resultar em sua inclusão na lista de demissões. Era uma demonstração fria de autoridade em sua forma mais crua, uma prova de que William estava disposto a romper relações e alienar aliados se isso significasse expurgar a instituição daquilo que ele considerava influências parasitárias. Quando a cerimônia no George Street Hall começou, a ausência da facção de Parker Bowles criou um vácuo que foi imediatamente preenchido pela velha guarda. A disposição dos assentos, alterada poucas horas antes, focava principalmente na ancestralidade da Rainha Elizabeth II. Doadores corporativos e figuras de carreira foram substituídos por representantes das instituições de caridade e regimentos tradicionais da falecida rainha. A atmosfera era de renovação, um retorno à rígida disciplina que definia a monarquia durante a sétima era Iroquois. A intervenção de William não se limitou aos convidados, mas também à narrativa. Ele estava a recuperar o legado centenário da sua avó, que estava nas mãos daqueles que queriam usá-lo como pano de fundo para as redes sociais. Ao rejeitar a influência do círculo íntimo de Camila, ele sinalizou que a era dos Sussex e as distrações causadas pela facção Parker Bowles tinham chegado ao fim. A monarquia sob o reinado de Guilherme deveria ser uma fortaleza disciplinada, inacessível ao maior licitante e inteiramente focada na sobrevivência da coroa. A humilhação de Camila foi agravada pelo fato de as remoções terem sido realizadas pelos mesmos homens que serviram ao seu marido. A imagem de Johnny Thompson, o homem que ficava atrás do rei em todas as cerimônias oficiais, atuando como executor de Guilherme, sinalizou que a corte real começava a apoiar o sucessor. Isso sugeria que, durante o reinado de Charles, o aparato administrativo e de segurança do Estado já havia transferido sua lealdade para o príncipe de Gales. O expurgo em Windsor foi a prova final de que o processo de transferência de poder já havia começado discretamente e que a corte paralela da rainha não tinha lugar na nova ordem. À medida que as últimas carruagens pretas, transportando os convidados rejeitados, desapareciam do perímetro de Windsor, a atenção se voltou para os aposentos internos, onde os verdadeiros arquitetos do expurgo permaneciam. A aliança entre o príncipe William e a princesa Anne atingiu o seu auge, uma parceria nascida da sobrevivência. Enquanto o rei Charles III continuava a sua árdua recuperação, um período caracterizado por exaustão física e pela necessidade de se afastar das minúcias da administração do palácio. Surgiu um vácuo estratégico. A rainha Camila tentou preencher essa lacuna usando a sua própria rede de contactos, mas calculou mal a determinação do príncipe de Gales. Em abril e maio de 2026, a mentalidade de William havia se transformado na de um senhor da guerra. Ele via a expansão da facção de Parker Bowles não apenas como um incômodo social, mas também como uma ameaça direta à estabilidade da futura coroa. Sua convicção era simples, porém inflexível. A monarquia não pode se dar ao luxo de ser vista como um campo de atuação para interesses privados enquanto o soberano se mostrar incapaz de agir. Cada intervenção estratégica e cada consulta privada com a princesa Ana durante esse período visava garantir que as barreiras institucionais de proteção permanecessem impenetráveis. Ana, o membro mais disciplinado da família, trazia o peso histórico e a experiência processual que justificavam a repressão. Juntos, eles formaram uma frente unida que o gabinete da rainha não estava preparado para enfrentar. O papel do tenente-coronel Johnny Thompson nessa fase foi crucial.
Ele deixou de ser apenas um símbolo cerimonial e se tornou um agente tático. Ao transferir a coordenação para o gabinete de William, Thompson deu ao príncipe acesso à Casa Real. Isso permitiu que William monitorasse o fluxo de convites e as sutis atividades de lobby dos aliados de Camila muito antes que chegassem a um ponto crítico. A purga não foi um acesso espontâneo de raiva, mas o resultado de semanas de observação e planejamento meticuloso. A presença de Thompson no portão foi a jogada final em um jogo de xadrez do qual Camila não tinha conhecimento. Os corredores de Windsor estavam impregnados com o cheiro de madeira antiga e o peso de um século de história. A princesa Anne percorria as áreas de recepção com uma energia fria e concentrada, sua presença servindo como um escudo para William. Foi ela quem garantiu que o programa oficial prosseguisse sem uma única menção ao caos nos portões. Para os outros convidados, o evento pareceu impecável, mas a equipe sabia que não era bem assim. Eles viram Thompson manter sua posição como um sentinela silencioso que acabara de desmantelar uma corte paralela. Isso representou uma restauração do padrão elisabetano, no qual os desejos pessoais do marido eram secundários às necessidades do Estado. O vácuo estratégico foi preenchido não pelo rei, mas por seu sucessor. Guilherme demonstrou que não precisava do trono para exercer poder. Ao retomar o controle administrativo de Windsor, ele enviou uma mensagem a todas as casas do palácio. A transformação não era iminente, ela já havia chegado. A aliança com Ana demonstrou que a velha guarda e o novo líder estavam em total sintonia, criando uma barreira formidável contra qualquer tentativa de minar a reputação da realeza para benefício próprio. Conforme a luz da tarde se dissipava sobre as ameias, a realidade da nova ordem tornou-se inegável. A facção de Parker Bowles foi descartada e, em seu lugar, surgiu uma monarquia mais fria, mais enxuta e infinitamente mais disciplinada. Na noite de 14 de maio de 2026, o silêncio que se seguiu ao incidente em Windsor tornou-se mais ensurdecedor do que qualquer escândalo público. À medida que os relatos sobre a exclusão de convidados da lista e a postura inflexível do tenente-coronel Johnny Thompson começaram a circular pelos canais privados da corte real, a gravidade da situação finalmente se tornou evidente para o rei. O rei Carlos III, em delicado processo de recuperação após a série de procedimentos médicos exaustivos que marcaram sua primavera, encontrava-se no centro de uma crise constitucional e doméstica. Era um monarca dividido entre sua profunda devoção à rainha Camila e a inegável ascensão do príncipe William. Conselheiros descreveram o rei como exausto, mas com uma clareza mental que somente um período de isolamento poderia proporcionar. Ele reconheceu que a purga em Windsor não era um lapso momentâneo de etiqueta, mas um sinal de que a máquina administrativa de seu reinado estava passando para as mãos de seu sucessor. Para evitar um colapso total da unidade palaciana e impedir a explosão midiática planejada para amanhã de 16 de maio, o rei agiu com uma pressa raramente vista em seu reinado. Ele emitiu o que é conhecido nos círculos reais como um decreto familiar secreto. Essa foi uma manobra tática concebida para apaziguar as facções lideradas por William e Anne, ao mesmo tempo que fortalecia a causa da rainha. O primeiro pilar desse decreto foi uma concessão significativa ao príncipe de Gales e à princesa real. Em uma ação que, na prática, reconheceu a vitória deles em Windsor, Charles expandiu oficialmente a supervisão de William, abrangendo um mandato mais amplo para a administração da propriedade real. Isso conferiu a Guilherme a autoridade legal e administrativa para revisar o uso comercial e social das propriedades reais, garantindo que a facção Parker Bowles não pudesse simplesmente transferir suas operações para outro palácio. O rei concedeu à princesa Ana maior autoridade sobre a coordenação das cerimônias de Estado, consolidando seu papel como a guardiã máxima da tradição e do protocolo reais. Dessa forma, Charles não era apenas um ex-membro da OEDU ou uma figura de lábia fácil, mas sim legitimava a nova estrutura de poder que havia surgido nos portões de Windsor. O segundo pilar foi uma auditoria direta dirigida ao gabinete da rainha. O decreto determinava a integração das atividades sociais e de caridade privadas da rainha em um órgão central de supervisão, conhecido como Conselho Consultivo Conjunto. É importante destacar que o príncipe William era membro votante deste conselho. Isso marcou o fim da era em que o gabinete da rainha funcionava como um satélite independente de influência. Todas as listas de convidados, todas as parcerias corporativas e todos os convites estratégicos
passaram a exigir a aprovação do príncipe herdeiro. O objetivo desse decreto não era punir publicamente Camila, mas sim se render verdadeiramente à nova geração. Charles compreendeu que, para a monarquia se manter estável durante sua doença, bastava um único foco. Ao apoiar a aliança entre Guilherme e Ana, ele priorizou a sobrevivência da instituição em detrimento das ambições do Círculo Parker Bowles. Essa foi uma dura constatação para Camila, que, segundo relatos, interpretou o decreto como uma formalização de seu isolamento. A decisão do rei significou que, embora a imagem externa da monarquia permanecesse estável e unificada na opinião pública, seu funcionamento interno estava firmemente sob o controle da velha guarda e do futuro rei. O cântico de I Am Long, ecoando pelo palácio de Buckingham nas horas seguintes, foi a prova mais clara de que essa nova ordem havia sido aceita como o único caminho a seguir. As consequências imediatas do decreto secreto do rei sobre a família real e a drástica reformulação em Windsor criaram uma atmosfera de profunda devastação emocional na ala privada da rainha. Para a rainha Camila. Os eventos de meados de maio de 2026 não foram apenas uma falha administrativa, mas um despojamento público e privado de sua dignidade. Enquanto o público via a rainha consorte continuar suas funções com a graça estoica que mantivera por décadas, pessoas próximas descreveram uma mulher percebendo, talvez pela primeira vez, que sua posição dependia unicamente da tolerância de seu enteado, que finalmente reconhecera que sua tolerância havia chegado ao limite. A humilhação foi agravada pela maneira técnica e fria com que a deportação foi realizada. Os relatos que chegaram ao gabinete de Camila foram dolorosos. Os convidados, a quem haviam sido dito que constituíam o novo círculo íntimo da monarquia britânica, foram deixados à própria sorte em Windsor, e um homem que eles viam há anos na corte lhes disse que não eram mais bem-vindos. A constatação de que o tenente-coronel Johnny Thompson era o executor direto do testamento de William foi um golpe psicológico que reverberou pelos corredores do palácio. Isso representou uma completa quebra dos princípios tradicionais de lealdade. Thompson, o homem a par dos planos mais íntimos e das preferências pessoais do rei, estava agora nos portões, impedindo a entrada dos amigos da rainha. Fontes próximas ao círculo íntimo da rainha sugeriram que a reação de seus acompanhantes foi de pânico e descrença. Nas horas que se seguiram ao ocorrido, as ligações para o escritório dela deixaram de ser sobre protocolo e passaram a ser sobre sobrevivência. Muitos desses indivíduos haviam construído seus modelos de negócios e sociais atuais, partindo do pressuposto de que a influência de Camila seria a principal força motriz do novo governo. A constatação de que William poderia capturá-los, entediá-los ou até mesmo subjugá-los desencadeou uma onda de pânico. Tom Parker Bowles, que havia sido o arquiteto de grande parte dessa expansão social, encontrou-se numa posição de vulnerabilidade sem precedentes. O próprio acesso que concedera aos seus associados tornou-se agora um problema. A consequência mais dolorosa foi o silêncio do rei. Quando Camila teria solicitado uma audiência com Charles para expressar sua indignação com o tratamento dado aos seus convidados, ela não foi recebida com defensiva, mas sim com o reconhecimento do esgotamento do rei. Charles, lutando contra problemas de saúde terminais, não era mais capaz de travar uma guerra em duas frentes. Ele não conseguia defender o círculo social da rainha e, ao mesmo tempo, manter a estabilidade da coroa diante do crescente poder de William e Anne. A emissão do decreto foi a sua resposta. Foi uma escolha fria e pragmática, destinada a preservar a monarquia à custa das ambições sociais da sua esposa. Para Camila, significou o isolamento definitivo, a constatação de que, mesmo na casa do marido, era agora uma hóspede cuja influência era controlada e limitada. Durante essa tempestade emocional, o comportamento do príncipe William permaneceu inabalável. Ele não fez nenhuma tentativa de justificar suas ações ou tirar conclusões delas. Sua demonstração de autoridade e serenidade se mostrou duradoura. Ele acreditava que a facção Parker Bowles estava abusando de sua proximidade com o trono, criando uma corte paralela que minava a dignidade do rei. Para William, o sofrimento emocional dos amigos da rainha era secundário à pureza institucional da casa de Windsor. Ele e a princesa Anne criaram uma muralha impenetrável, intransponível por qualquer apelo emocional. Os funcionários dos palácios de Buckingham e Windsor começaram a notar mudanças sutis, mas inconfundíveis, em suas rotinas diárias. Assistentes que antes recebiam orientações do gabinete da rainha, agora confirmavam as instruções com o Palácio de Kensington. O poder havia mudado de mãos.
o gabinete da rainha. Outrora o centro da vida social e filantrópica, tornou-se um lugar mais tranquilo e discreto. O momento de renovação, sussurrado pela velha guarda, era agora uma realidade. A retirada dos convidados de Windsor foi uma manifestação física de uma purificação espiritual mais profunda da corte. Em 16 de maio, o público permanecia em grande parte alheio à dimensão do conflito interno, mas a tensão era palpável nos olhos de cada cortesão. As proclamações oficiais, "Eu sou Longo", serviam como escudo para o rei, mas também como prisão para a rainha. Ela estava presa em uma realidade onde cada movimento seu era supervisionado pelo Conselho Consultivo Conjunto, um órgão sobre o qual seu enteado detinha poder de veto. O incidente em Windsor não só alterou a lista de convidados, como também destruiu a infraestrutura do reinado de Camila, deixando-a sozinha no comando do palácio, que já havia passado para as mãos da geração seguinte. O preço da paz que Charles desejava era a completa marginalização social e administrativa da facção de sua esposa, um preço que William exigiu com prazer. As longas sombras das ameias do castelo de Windsor, na noite de 14 de maio de 2026, marcaram não apenas o fim de um dia solene, mas também o encerramento definitivo de um capítulo da história da realeza. Assim que os últimos convidados partiram e as pesadas portas de carvalho voltadas para a rua se fecharam, o salão de Jorge foi assegurado. A nova dinâmica de poder dentro da casa de Windsor tornou-se um fato inegável. Os eventos das horas finais, marcados pela presença implacável do tenente-coronel Johnny Thompson e pelo desmantelamento estratégico e cirúrgico da rede Parker Bowles, estabeleceram um precedente que determinaria o destino da monarquia pelas décadas seguintes. Este foi o momento em que o mundo testemunhou a ascensão formal da velha guarda, uma facção que encontrou seu líder moderno no príncipe de Gales. A aliança entre o príncipe William e a princesa Anne representa um admirável retorno ao que os especialistas agora chamam de novo padrão elisabetano. Essa filosofia está enraizada em um compromisso rígido, quase monástico, com o dever em detrimento da personalidade e com a continuidade institucional em detrimento do ganho social individual. Para a velha guarda, o reinado, durante o qual os problemas de saúde da monarca levaram a uma indefinição das linhas de poder, tornou-se confuso. A purga em Windsor foi um remédio necessário para restaurar a estrutura sólida da monarquia. Ao associar-se tão intimamente à sua tia, a figura mais disciplinada e respeitada dos últimos anos da rainha, William efetivamente contornou a corte vigente para reivindicar os alicerces do reinado de 70 anos de sua avó. O futuro da monarquia agora é moldado por essa aliança. De meados de maio de 2026 até os cruciais meses de verão, cada movimento administrativo dentro do palácio será minuciosamente examinado para garantir sua conformidade com os princípios institucionais. A era do fiscal social chegou ao fim. Um decreto real, secreto, emitido pela família real, transformou a supervisão do Conselho Consultivo Conjunto em algo mais do que uma formalidade, tornando-se uma barreira funcional ao acesso comercial à família real. Através do seu controle sobre este conselho e da expansão da gestão do patrimônio, o príncipe William tornou-se o arquiteto de facto da marca real. Sua visão é de uma instituição mais enxuta e focada, inacessível aos interesses oportunistas de cortes paralelas e carreiristas. A importância simbólica do tenente-coronel Johnny Thompson ao lado de William, no lugar do rei, não pode ser subestimada. Na linguagem visual do palácio, Thompson representa a personificação física da proteção do monarca. Sua presença em Windsor, cumprindo as ordens de William, sinalizou à comunidade diplomática e social global que a transferência de poder havia sido concluída em todos os aspectos, exceto nos formais. O papel de Thompson na coordenação de convidados, caracterizado por uma eficiência fria e objetiva, redefiniu as expectativas para o serviço real. Ele não é mais simplesmente um escudeiro, mas um executor de uma nova ordem, um homem que provou que a lealdade à coroa supera a lealdade a qualquer cargo, inclusive o da rainha consorte. Com a aproximação do Trooping the Colour em junho de 2026, o palácio permanece sob intensa vigilância. A estrutura estratégica da Casa Real está sendo sistematicamente reorganizada. William iniciou uma revisão abrangente dos cargos administrativos mais importantes da rainha para garantir que aqueles que permanecerem em seus cargos
Sigam os novos padrões de disciplina e transparência. Não há espaço para vazamentos estratégicos ou para as alianças pessoais que caracterizam a primavera. O silêncio que paira atualmente sobre o Palácio de Buckingham é o silêncio de uma casa que foi colocada em ordem. É um silêncio que transmite uma mensagem de absoluta confiança ao público, ao mesmo tempo que serve como um aviso arrepiante para aqueles que ainda possam esperar um retorno ao status quo. Para a Rainha Camila e a facção de Parker Bowles, o caminho para a retirada forçada é o caminho para a retirada forçada. A humilhação de Windsor e as consequentes restrições administrativas marginalizaram-nas dentro da própria estrutura que outrora almejavam influenciar. A constatação de que sua posição era um fenômeno temporário, atrelado a um reinado de transição, representou um duro golpe. Embora Camila continuasse a desempenhar suas funções cerimoniais ao lado do rei, sua capacidade de moldar os rumos sociais e institucionais da monarquia ficou permanentemente limitada. O poder passou para a geração seguinte, que escolheu o caminho da tradição e da autoridade serena, abandonando a dinâmica social fluida da corte moderna. O rei Carlos III, apesar do cansaço e da doença persistente, conseguiu, por fim, estabilizar sua família. Sua decisão de fortalecer Guilherme e Ana foi um último ato de coragem, demonstrando que ele reconhecia que seu legado dependia da força de seu sucessor. Ao amenizar as tensões por meio de uma transferência formal de controle, ele evitou um desabafo público que teria prejudicado irremediavelmente a instituição. Ele escolheu um caminho que garante que a monarquia permaneça um bastião do dever, mesmo enquanto ele lida com seus próprios problemas pessoais. O silêncio do rei diante da controvérsia é seu endosso definitivo à liderança de William. O incidente em Windsor, em 14 de maio, ficará marcado na história como o dia em que o príncipe de Gales deixou de esperar pelo seu futuro e começou a construí-lo. Através de uma maestria em estratégia e tática, William recuperou as chaves do castelo. Com a princesa Anne como guia e Johnny Thompson como seu espadachim, ele criou uma monarquia disciplinada, poderosa e completamente focada nas exigências implacáveis da coroa. A era da incerteza havia terminado. A era da nova guarda começara e, em Windsor, o rombo nas contas do herdeiro do trono mudaria as regras do jogo pelos séculos seguintes.